Você sabe que quando eu abri aqui, vou pegar um texto para a gente começar o programa, caiu exatamente nele. E foi justamente a reflexão que eu tenho feito ao longo dessa semana. De como é necessário a gente descobrir que em nós tudo está condensado. A presença de Deus, a presença dos outros. E que se eu me recusar a viver fora da relação com esse poço que sou, eu me transformo num fantoche, me transformo num fantasma, escravo, eu me transformo dos nos outros, né? Eu vou viver as expectativas que estão fora. Diz agora, eu fico impressionado de ver, e mesmo motivado pela música que nós estamos cantando, como chegar a este poço só é possível quando nós estamos acompanhados de pessoas que nos amam. Então a gente fica procurando o poço dos outros. Exatamente, ou comparando o nosso poço com os outros. É sempre uma força que às vezes a gente não entende como ela acontece e como ela chega até nós. Mas é incrível quando nós somos olhados, só olhados, amorosamente, nós somos capazes de tanto. Nós chegamos tão mais longe e a gente se desafia muito mais porque o conforto do amor verdadeiro de um irmão, de um olhar amoroso, de um amigo, nos torna muito mais fortes do que a gente imagina. E às vezes a gente não sabe o que pode realmente oferecer a alguém só com esse olhar amoroso. Hoje foi um dia especial para mim, foi um dia de fotos. Eu sou meio tímida assim, né? Não me acho grande coisa. Mas gente... Dá uma filmada na minha cara, quando ela fala que ela é tímida. Sério, ó, esquenta. Ainda bem que eu tô de masculina. Boa noite, senhor Christian. Você também acha a Ziza tímida? Tímida é você. Assim. Mas você passou a tarde tirando fotos? Foi. É a coisa mais cansativa que existe na face da Terra. É cansativo, dá vergonha, porque você fica assim, o que a pessoa tá vendo em mim? O que ela tá procurando? O que ela tá olhando? Mas ela, maravilhosa, com seu olhar de fada, Alice Venturi, além de ser uma exímia profissional maravilhosa, ela me olha com amor. Ela que fez a foto da minha capa da biografia. E é assim, ela tira... É isso mesmo, pode mostrar, por gentileza. Olha lá, ó. Agora é timidez, menina. Olha lá, ó. E que coisa linda é quando a gente se sente amado, a gente se transforma mesmo. É maravilhoso. Aí eu entendo mesmo a parábola do filho pródigo que está me esperando. Deus me espera com um anel, com a minha roupa me esperando, com sandália me esperando, a festa me esperando. Porque tudo aquilo já está em nós antes mesmo que a gente chegue na casa do Pai que me espera. E o que é bonito é que faz aquele menino acreditar que ele nem precisa mais dizer o que ele havia preparado para dizer, é o olhar do pai dele para ele, né? Ziza, é interessante porque na dinâmica da vida, nem sempre nós somos conscientes disso. Não. Mas é a primeira palavra que nós dizemos quando o outro chega. É o que a gente olha. Né? Exatamente. Como a gente olha para o outro. Eu me sinto bem-vindo ou não é com a palavra que o outro me diz. É com o olhar que ele me oferece. Exatamente. E a gente se revela no olhar. A gente conta tudo que não quer contar. A gente diz realmente tudo que às vezes quer esconder, mas realmente é a janela da alma. E faz tanta diferença quando eu me sinto amada em um lugar. Eu me sinto, e sou mesmo, mais competente, mais bem-sucedida, mais eficaz, mais amorosa e também mais paciente, também mais tolerante comigo mesma. E é incrível, às vezes a gente sempre vai olhar para o jardim do vizinho, para os amigos dos outros, para os outros, para fora de mim. E eu gosto muito de pensar no bebe do teu poço, cava no teu terreno, porque para mim é o sentido mais concreto da providência. Ter um espírito que aceita, um espírito submisso à realidade que me circunda. E isso faz com que, acho que a gratidão brota com muito mais facilidade, faz com que ela brote e eu enxergue muito mais o dedo de Deus na minha vida. Eu acho que a cura para a amargura, né, é a gratidão. E é uma coisa que leva a outra. Um olhar amoroso sobre a gente mesmo e sobre o outro faz com que a gente reconheça que o amor que a gente está dando não é nosso. Não é, não. É interessante não é isso. Nosso. E há uma perspectiva bonita de ser pensada também, é que o encontro com Deus, o verdadeiro encontro, passa
pelo olhar amoroso que eu começo a ter comigo. Eu como padre, às vezes eu encontro pessoas que precisam curar a maneira como elas se olham. Uhum. Elas são muito melhores do que elas imaginam. Eles não conseguem ver. Não. Há pessoas que se interpretam muito piores do que verdadeiramente estão. Eu nunca digo que uma pessoa é ruim. Eu posso estar ruim, mas a minha essência é boa. A antropologia cristã me afirma que todo homem é bom, como dizia o nosso querido nosso filósofo grego. Gravamos isso já, inclusive. A essência do humano é boa. Agora, à medida em que nós vamos recebendo os acúmulos, as influências dos outros, os olhares que nem sempre nos amam, né? Porque uma criança ela já é naturalmente vítima dos olhares que não a amam, das palavras que não a respeitam. Aí a gente acaba criando uma indisposição com a gente. E o primeiro gesto da conversão é modificar a maneira como eu me olho. Porque se eu modifico esse olhar que eu me dedico, eu dou a Deus a oportunidade de me mostrar que Ele me ama também. Um impedimento para o conhecimento do amor de Deus é justamente quando eu não tenho nenhum respeito por mim. Se eu não tenho respeito por mim, como é que eu vou acreditar no amor que você tem por mim? Às vezes a gente acha que esse respeito também só vai ser realmente vivido se eu recebo do outro, né? Eu espero que ele aconteça de fora para dentro, mas realmente ele é de dentro para fora e muitas vezes de uma relação com Deus demorada, silenciosa, com tempo, e a gente vai criando coragem, porque às vezes a gente não tem tanta força para se respeitar, para dizer não, para dar os limites, porque no fundo a gente tem medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, medo de sentir a solidão apertando por dentro. E acho que a proximidade, né, o espaço que a gente dá para Deus para que Ele seja próximo, deixa a gente mais forte. É verdade. Bem mais forte. Aí. E naturalmente a gente vai sendo amado, né? Você vai se dando conta de que pode ser muito mais livre do que estava sendo. Que liberdade não é fazer com que todo mundo goste do que você está fazendo, mas que brote uma admiração assim. Nossa, gente, mas fulano é diferente, né? Bem diferente. Esse perfume, né, de alguém amado, de verdade, internamente, que precisa de realmente muito pouco, né, muito pouco para ser feliz. Acho que é um sagrado exercício esse de estar consigo mesmo, e mesmo quando é incômodo, porque às vezes a gente não está aguentando nem a gente mesmo, quer que os outros nos aguentem, né, Fabinho? Não temos a menor tolerância com a gente e estamos exigindo isso do outro, né, porque não há nada mais cruel de querer que o outro me ofereça o que é minha obrigação oferecer. E às vezes eu faço muito isso. Você acabou de falar do pouco, estava vendo aqui. Mais vale o pouco com justiça do que o muito com iniquidade. Às vezes nosso tudo é pouco aos olhos dos outros. Sigamos mesmo assim. Importa é que sejamos fiéis ao olhar de Deus. Osísa, eu gostei muito dessa proposta de você oferecer, poderíamos dizer, gotas de sentido, que é o nome do livro, mas também de sabedoria, de palavras que possam provocar no bom, que esse é o grande poder da palavra, é despertar o bem. E uma palavra é bendita, né? Ela foi bendita porque ela teve um comprometimento com o bem, ela provocou no outro o bem. Não obrigou o outro ao bem. E eu gostei do subtítulo, na eternidade do momento presente. O momento presente planta o que vai ser para sempre, o eterno. E eu gosto também dessa intensidade em poucas palavras, provocar uma reflexão e provocar uma melhora, um movimento da alma, com um trecho pequeno, em poucas linhas. Você se alimenta desse tipo de literatura? Você gosta de... Gosto. De no dia a dia você ter... Gosto. É o jeito que eu estudo idiomas, por exemplo. Eu tenho alguns livros, por exemplo, do C.S. Lewis, tenho o do Manzoni, que um italiano, um inglês, que eu leio os textos diários em cada curtos. Isso, em cada língua para eu poder, em cada idioma para eu poder dar uma acordada nos idiomas na minha cabeça todo dia. Você acha que hoje as pessoas estão com mais dificuldade de ler discursos mais longos, que esse formato mais simples,
que não é simplista, né? Tem profundidade no que você escreve, e ao mesmo tempo optar pelo formato breve facilita muito, né, para as pessoas. Eu acho que facilita para um começo, porque quando você toma gosto pela profundidade, naturalmente a tua sede não é saciada com qualquer coisa, não é saciado com um pouco, porque é um caminho que você vai galgando, uma montanha, ou o Castelo Interior de Santa Teresa, por exemplo. Você entra em um cômodo simples, mas você já não se satisfaz só com aquilo se a sua relação com essa proposta simples foi sincera, foi honesta, e você se dá conta da sede que tem. Talvez hoje, por isso as pessoas não tenham tanta paciência de ler um texto longo, porque elas não têm paciência de perceber a fundura da sede, o tamanho da sede, a intensidade do desejo de verdade mesmo. Então, quando você realmente para ler e para se escutar, eu acho que você vai aos poucos galgando novos caminhos, mas talvez esse tenha sido a proposta do Gotas de Sentido. De gota em gota se constrói um rio dentro de si. De gota em gota tudo fica bem maior, e é preciso regar um terreno que em nós, na percepção sobre nós mesmos, para chegar até Deus, às vezes está ressecado, um terreno muito abandonado, e numa palavrinha você pode ir acordando, e todo dia acordando um pouco, e vai começando a ter um pouco, pelo menos, de disciplina de escutar-se e naturalmente escutar o Deus que te habita. Então a proposta é essa, é um livro para ficar do lado da cabeceira, para você ler todo dia. Várias pessoas me mandam mensagens, estou na hora, e me manda assim, eu fico livre, assim, está na minha hora hoje, e às vezes eu vejo as pessoas tirando foto da página do dia, para poder dizer do estudo ou do momento de reflexão que teve. É uma proposta simples, mas não por isso rasa. Não mesmo, porque dá muito trabalho escrever assim. A maior riqueza que você pode ter na vida é você amar e ser amado. Todas as outras conquistas só fazem sentido se a gente tiver alguém que nos espere quando a gente precisa voltar. Na verdade, alguns valores a gente só consegue entender e compreendê-los e querê-los, desejá-los, à medida que a gente vai amadurecendo. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo o que de fato conta nessa vida. Às vezes o nosso excesso de juventude nos dificulta perceber o que realmente importa. São tantas dispersões naturais da vida. A juventude é um momento de muita dispersão. Mas de repente você vai amadurecendo e a vida vai lhe fazendo entender o que nesta vida realmente conta. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente confiar em alguém. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente saber que o outro é com a gente. A maior riqueza que a gente pode ter na vida é a gente se cercar de pessoas que educam os nossos sentimentos. Esse é o conceito de lar. O lar não é um aglomerado de pessoas, não. Qualquer aglomerado de pessoas não necessariamente seria um lar. O lar é quando nós entendemos que aqueles que estão conosco nos ajudam a ser quem podemos ser. Aquele que Deus deixou em você, aquela que Deus deixou em você, que Deus deixou em mim. Fazer florescer. Cercar-se de pessoas que lhe ajudam a ser o que Deus quer que você seja. Tem preço. Eu sei que você trabalha para construir bens materiais, não tem nenhum problema. É direito seu, honestamente, que o resultado do seu trabalho lhe dê bastante conforto nesta vida. É bom que você estude, que você explore ao máximo as suas capacidades. Não tem nenhum problema, está tudo certo. Só não se esqueça que existem coisas que você não vai conseguir comprando, que você não vai conseguir negociando.
Existem valores que você só vai conseguir à medida que você amar e for amado. Como dizia hoje minha amiga Carla Miller, eu falei para ela, envelhecer não é fácil, né? Ela fala, não é não, mas é bom também. Sobretudo quando a gente envelhece com alegrias. É isso mesmo. Quando você começa a extrair da vida as alegrias de cada tempo. Isso não é o dinheiro que compra. Que são alegrias espirituais, emocionais. Tem algo mais precioso, minha gente, do que você olhar para o lado e perceber que aquela pessoa que está ali é confiável? Tem riqueza maior nessa vida do que você entender que o metro quadrado mais caro deste mundo não está em Nova York, não está em Paris, não está no Japão. O metro quadrado mais caro deste mundo é aquele que lhe coloca ao lado das pessoas que você ama. Às vezes é um sofazinho velho, puído, já vivido. Deita todo mundo naquele sofá e você olha aquele pelotão de gente, parece um bando de mandrová, né? Aquele monte de gente amontoada e você pensa, meu Deus, as minhas verdadeiras riquezas estão aqui, eu posso tocá-las. Se você um dia quiser escutar o barulho da felicidade, é só você escutar o batimento cardíaco de quem você ama. E você vai ver a linha tênue que lhe conecta a esse coração. Porque luxuoso na vida é isso. Luxuoso é você olhar ao lado e você reconhecer que você construiu riquezas que não são dadas pelo dinheiro, mas são dadas pelo cultivo, pela convivência, pela escolha diária de sermos uns dos outros. É o que eu desejo a cada um de nós. Que na soma da sua vida, que depois, quando você precisar prestar contas daquilo que você viveu, que você seja capaz de olhar para o passado que você escolheu, para as pessoas que você cultivou, e você tenha serenidade para se despedir desta vida sabendo que você foi exatamente quem você deveria ser, que você amou quem exatamente você deveria ter amado, que você foi fiel a quem realmente você deveria ter sido fiel. É isso que nos absolve ao final de tudo. A coisa mais infeliz na vida de uma pessoa é ela olhar para o tempo que ela viveu e ela não ser capaz de se absolver dos erros que cometeu. E a gente nunca erra quando a gente ama, quando a gente cuida e quando a gente é fiel. Às vezes a gente mesquinhamente pensa, Deus não me ama quando eu estou no meu erro. Ama sim. Aliás, eu acho que é o momento que a gente mais precisa ser amado é quando a gente faz tudo errado. O momento que nós mais precisamos ter certeza da presença de Deus em nós é no momento da nossa fraqueza. E esta é a grande armadilha do diabo. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o diabo fica atento no momento que nós estamos sendo fracos, e ele motiva a nossa fraqueza, e ele motiva também um pessimismo. Ele faz você pensar, Deus não me ama quando eu estou assim. Isso gera um ciclo vicioso. Por isso que a conversão, minha gente, o primeiro movimento da conversão de Deus em nós é a mudança do olhar. O que Deus primeiro modifica em nós quando nós nos aproximamos dele? A maneira como nós olhamos para o mundo, mas sobretudo a maneira como nós olhamos para nós. A primeira conversão que nós precisamos viver é do olhar. Talvez pela própria criação religiosa que a gente teve, nem sempre as pessoas acertaram com a gente. Às vezes colocaram dentro de nós um pessimismo crônico. A gente se sente o pior dos homens, a pior das mulheres. A gente sempre acha que a santidade é para o outro, nunca para nós. A gente sempre acha que Deus tem preferência pelo outro, não por nós.
É um pessimismo terrível que a gente não muda. E enquanto a gente alimenta esse pessimismo, nós vamos perdendo a oportunidade de crescer na espiritualidade, que é o primeiro passo dela. Qual é? Você sentir-se amado por Deus. Sentir-se amada por Deus. Sabia que esse é o primeiro passo de todo o processo de evangelização? Na igreja nós chamamos isso de querigma. O primeiro movimento da evangelização não é ensinar os 10 mandamentos, não é fazer um código de regra moral, não é não. O que nós precisamos fazer primeiramente, se nós quisermos convencer alguém de ser cristão, é você olhar nos olhos dela e dizer: Deus ama você. Sem perguntar a ela por onde ela andou, o que ela fez, quais são os erros que ela cometeu, quais são os fracassos que ela coleciona. A primeira fala que você precisa oferecer é um abraço, dizendo assim: Deus ama você. E com um sorriso, que Deus sorri para nós o tempo todo. Aí depois, as mudanças que vão ter que acontecer, é um processo entre você e Ele. Mas se você não se sente amado primeiro, não tem conversão. Você vai ficar onde você não é amada? Você fica onde você não é aceita? Você fica onde você não é aceito? Não. Por isso nós não podemos pecar neste ponto. Eu preciso modificar o olhar que eu tenho. O olhar que eu ofereço a mim. O olhar que eu ofereço a você. E Deus tem uma forma maravilhosa de nos proteger assim. Quando Ele nos converte, você começa a entender que a primeira instância do amor dele na sua vida é o amor próprio. O amor próprio é a blindagem que Deus usa para nos proteger. Pode observar, o momento que você mais se perdeu na vida foi quando você não estava se amando o suficiente. Não estou falando de amor egóico, de ficar olhando: ai, como eu sou maravilhoso, eu só gosto de mim. Não. Estou falando aquela medida justa, correta de você ter, de você levar consigo. Aquele respeito que você tem por você. O respeito que você tem pelo seu espírito. O respeito que você tem pelo seu corpo. Isso é amor próprio. Uma pessoa que tem amor próprio, por exemplo, não guarda mágoas. Não guarda rancores. Mágoas, rancores, ódios, ressentimentos são sentimentos estragados. Pelo amor de Deus, guardar um sentimento que não me serve mais é como guardar uma carne estragada na geladeira. Só que com um problema: a geladeira é você, a geladeira sou eu. Eu levo o estragado dentro de mim. Não faz sentido. É declaração de falta de amor próprio guardar ódio. Mas aí você pode: mas você não sabe o que ela me fez. E nem quero saber, senão eu vou ficar com ódio dela também. Então é melhor você não contar. Mas o fato é que quando você tiver a oportunidade de escolher guardar um ódio ou oferecer um perdão, nunca se esqueça que na condição de amor próprio, de pessoa que precisa se amar para dar testemunho do amor de Deus na sua vida, escolher o perdão. E não significa ter que reintegrar a pessoa na sua vida, não é isso não. Às vezes você perdoa para dar tchau, para dizer: siga o seu caminho. Nós dois não demos certo. Vamos ter respeito um pelo outro o resto da vida, mas cada um segue o seu caminho. Amor próprio é também saber distinguir o que deve ser seu, o que não deve ser seu. Amor próprio também é saber dizer: eu dou certo com você, eu não dou certo com você. Amor próprio é isso. Tem bilhões de pessoas no mundo, você não precisa ser amigo de todo mundo, você só precisa ter respeito cristão. Amor próprio significa você ter coragem de identificar: só fica na sua vida quem quiser o melhor de você, quem motivar o melhor de você.
só vai ficar na sua vida, na experiência da conversão, de se amar e de sentir-se amado por Deus, só vai ficar na sua vida quem quer para você pelo menos um pouquinho do que Deus anda querendo. Se você identificou se o que o outro só está trazendo diabólico, põe para correr. Lá em Mateus 25, Jesus disse que Ele nos deu todos os poderes de fazer o que Ele fez e ainda mais, inclusive o de expulsar demônios. Que às vezes você vem para o meu lado e fala: ô padre, vai lá em casa fazer uma oração de exorcismo por mim. Faço, não tem nenhum problema. Mas aí eu raciocino: você cria o capeta, põe comida na boca do capeta diariamente, e eu que tenho que ir lá expulsar. Sabe qual é o melhor exorcismo que está na autoridade que Deus nos deu? Mudança de atitude. Quer expulsar o diabo? Fecha a porta por onde ele entra. Que conversinha mole é essa? Que conversinha mole é essa? De fazer uma oração de exorcismo e não mudar a atitude por onde ele entra. Que conversinha mole é esse? Que cristianismo molenga é esse? Que não te dá a autoridade de descobrir por onde o diabo entra na sua vida, por onde ele está fazendo o acampamento, quais são os territórios da sua personalidade que são frágeis para que o diabo tenha oportunidade. Fecha essa porta, em nome de Jesus. É o poder que você tem. Isso é amor próprio. É você não permitir que o diabo faça acampamento na sua casa. Usar da autoridade dos munos sacerdotais, régio, profético que Jesus deixou em nós, no nosso batismo. Cadê a força do batismo em nós? Não podemos viver convivendo com o que é diabólico e achando isso normal. Não. O meu cristianismo precisa mostrar diariamente por onde o diabo entra na minha vida. Aí sim, isso é sentir-se amado por Deus. E você olha nos olhos dos que querem te destruir e você fala: afasta-te, porque este território aqui é santo e ele já está consagrado, e eu sei exatamente o que eu quero extrair de mim. Eu só quero extrair coisas boas do meu coração. Diga comigo: eu sou uma fábrica de sentimentos. Eu posso fabricar amor, mas também posso fabricar ódio. Uma coisa é certa: não posso fabricar os dois ao mesmo tempo. Ou eu amo, ou eu odeio. Simples. Agora é escolher se você será uma fábrica de amor neste mundo, ou se você escolherá ser uma fábrica de ódio neste mundo. Se você escolherá cultivar o demônio, ou se você escolherá exorcizar. Se você escolherá se amar porque Deus ama você, ou você vai continuar neste pessimismo crônico de achar que Deus não quer nada com você. Ame agora, perdoe agora, porque essa vida é trem-bala, parceiro. Quando a gente menos imagina, já está na hora da gente se despedir. E daqui só vamos levar o que amamos. Aqui só vamos deixar o que amamos. Sabe quando é que nós vamos ser esquecidos? Quando a nossa história ficará maravilhosamente esquecida. Que é bom também isso. Ser aquele defunto sempre lembrado. Nossa, que cansaço. Quando é que a gente cai, se dilui no esquecimento? Quando morrer a última pessoa que nos amou. Quando morrer a última pessoa que nos amou, nós entraremos no esquecimento.
entraremos no esquecimento humano, mas estaremos na eternidade, que é só amor. Por isso, não perca a oportunidade de ser com quem você ama. Não espere datas festivas para comemorar. Não retire aquela louça bonita que você tem só quando chega uma visita importante. Não. Gaste tudo o que você tem, porque o amor é agora. Não economize absolutamente nada com aqueles que você ama. Dê todo o seu tempo, que é a maior riqueza que você pode oferecer a alguém. O que você é. Um dia, o primeiro gesto de solidariedade que nós tivemos na vida foi a gente ser capaz de dividir o que a gente tinha. E é lindo, gente. Mas depois, a solidariedade exige uma evolução a mais. E você foi convidada a oferecer não o que você tinha, mas quem você é. Aí sim, nós estamos fazendo o gesto de solidariedade mais bonito que o ser humano é capaz, que é você estar, ser com quem você ama. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro. Prestes a partir. As suas alegrias te levaram a lugares muito bonitos, mas quem te fez crescer foram as suas lágrimas. Quem te fez crescer, quem te fez ter o sorriso que você tem hoje sem medo de errar, foram as suas lágrimas. Só Deus sabe o que vocês passaram para estarem aqui hoje. Só Deus sabe as batalhas que nós precisamos travar para a gente ter o direito de sorrir hoje. O nosso grito de vitória nunca foi tão forte. É a vitória sobre a morte, minha gente. É a vitória sobre a tristeza. É vitória sobre tudo aquilo que nos amargurou tanto. Você está aqui hoje. Você escolheu estar aqui hoje, fortalecer os poderes de Cristo em você. É isso. Fortalecer os poderes de Cristo em você. É isso que você veio fazer. Você veio declarar a vitória de Deus sobre a sua vida e pegar aqui uma porção redobrada de coragem, porque a vida espera por nós. E nós precisamos estar no nosso lugar. Quando a vida nos convidar a sofrer, quando a vida nos convidar a sorrir, nós estaremos prontos para ela. Porque o cristianismo não é outra coisa senão um espírito de prontidão. Prontidão. Quando eu precisei sepultar a minha mãe, eu vivi uma das cenas que certamente eu nunca mais na minha vida eu vou me esquecer. O carro que me levou até o cemitério parou um pouco adiante e bem na porta do cemitério estava parado o carro funerário onde estava minha mãe. E quando eu olhei para trás, minha gente, aquela porta aberta, eu vi a urna onde a minha mãe estava. Eu não iria poder vê-la. Naquela época, nós estávamos proibidos dos ritos da despedida. E eu me lembro que eu estava sentado no carro e uma desolação tão grande tomou conta de mim, que era como se eu não tivesse força nas minhas pernas para sair daquele carro.
e andar na direção da minha mãe. E eu estava no carro com a Tânia e o Bob, que é o esposo dela, que tinha sepultado a mãe, acho que há 1 ano atrás. Ele segurou na minha mão e falou assim: meu irmão, é a hora mais difícil, mas você precisa viver. Eu juro para vocês que eu gostaria de fugir. Se eu pudesse fugir daquele momento, eu fugiria. Eu não queria estar naquele lugar. Mas naquela hora, a fala do Bob me fez me lembrar o que eu estou dizendo para vocês aqui hoje. Eu nunca vi a minha mãe, nas 2 oportunidades que ela teve de sepultar filhas, pedir um remédio para entorpecer a mente porque ela não estava dando conta. Quando morreu a Heloísa aos 29 anos, num acidente trágico, foi a primeira perda que a minha mãe viveu. Quando eu cheguei, eu pensei que eu ia encontrar uma mulher destroçada. Ela estava sentada, chorando, claro, com um terço na mão. Foram 3 dias e 3 noites esperando o corpo da minha irmã chegar. Foram 3 dias e 3 noites com aquela mulher, sem dormir, rezando, recrutando a coragem para viver aquele momento. Depois, quando morreu a Cida, minha última irmã, que veio a falecer, a mesma coisa. Quando meu irmão foi preso e ficou 4 anos na prisão, quando eu via minha mãe todo santo dia, na hora do almoço, sair de casa e levar uma marmita para ele lá dentro da prisão, para que ele pudesse comer a mesma comida que nós. Todo santo dia a mesma humilhação. O carcereiro abria aquela marmita, pegava o que ele tinha na mão e mexia a comida, ou era com uma caneta, ou era com um objeto. E nas vezes que eu acompanhava, ela sempre falava do meu jeito: tem nada não, moço, é só a comidinha dele mesmo. A minha mãe sempre esteve no lugar que ela tinha que estar. Ela nunca fugiu. E naquele momento eu me lembrei de tudo que ela fez por mim, de tudo que ela me deu, de tudo que ela me educou, de tudo que ela me ensinou, mesmo quando ela não dizia nada. Às vezes a minha mãe me educava só olhando para mim. Eu me levantei e fui. E aquela pequena distância que me separava dela, talvez a mais longa de toda a minha vida, é o que eu tenho vivido diariamente hoje. Eu quis estar presente, minha gente. Sabe quando você recruta o estado de presença? Que às vezes a gente está, mas não está. Às vezes a gente foi, mas não viu. A gente estava lá, mas não esteve. Naquele momento eu queria que Deus me desse a total possibilidade de estar presente, por mais duro que fosse aquele momento. E foi, e ainda é. Aquele cemitério à noite, iluminado por algumas lanternas, aquele barulho seco do sepultamento. Aquilo nunca mais vai sair de mim, mas eu estava lá. Sabe por quê? A minha mãe merecia a minha presença. A minha mãe precisava que eu estivesse lá. É regra para a vida. Quando você precisar sofrer ou se alegrar, esteja presente. Lembra daquela música? Quando Jesus passar, eu quero estar. Esteja. Não tenha medo do que você tiver que viver. Esteja presente. É a melhor maneira de preparar o futuro. É estando presente naquilo que a vida nos convida hoje. Quando a dor bater à sua porta, escute o que ela tem a dizer. Tenha certeza, ela pode fazer você ser muito melhor. As pessoas mais interessantes que eu encontrei na minha vida
são aquelas que transformaram as suas dores, os seus sofrimentos, em grandes aprendizados. E isso é cristianismo, minha gente. Transformar o Calvário em ressurreição. É doído? É. Modifica alguma coisa o fato da gente crer em Deus? Não. Sofremos do mesmo jeito. Deus ameniza a nossa dor? Não. A gente continua sofrendo, mas é um sofrer diferente, porque está embalado, abraçado pela fé na ressurreição. Então hoje, em respeito àqueles que se foram, quem aqui perdeu alguém na pandemia? Em respeito àqueles que se foram, sabe o que nós precisamos fazer? Viver. Em honra àqueles que não estão mais entre nós, sabe o que a gente precisa fazer? Festejar. Para celebrar a memória dos que não estão mais entre nós, sabe o que nós precisamos fazer? Dançar, alegrar o nosso coração, porque a vida é o dom mais precioso que Deus nos deu, e a prontidão é a melhor forma de vivê-la. Tudo posso naquele que me fortalece. E Deus se utiliza das pessoas para cuidar de nós. A gente já cantou anteriormente. O cuidado de Deus é espiritual, porque Ele nos blinda com o seu amor, que se manifesta no amor próprio também. Quando você se ama, é o amor de Deus amando você. Quando você se protege, quando você se respeita, é o amor de Deus ajudando a criar respeito por você. E todos nós temos as pessoas que representam esse cuidado de Deus na nossa vida. E hoje, uma pessoa que cuida muito de mim, que é muito especial na minha vida, está fazendo aniversário. Era para ela estar aqui, mas ela passou mal na hora da gente sair. Cidinha Zarzur, lá de Taubaté. E é uma mulher que escolheu cuidar de mim desde quando ela me conheceu. Ela tira os meus fardos, ela me ajuda no dia a dia. Que da mesma forma como ela cuida de mim, que Deus sempre dê a ela, sempre possa cercá-la de pessoas que façam o mesmo por ela. Deseja isso a alguém agora, nem que seja numa mensagem no celular. Ou então alguém que já foi embora. A pandemia nos arrancou tanta gente que cuidava da gente, que já não era mais o cuidado prático do dia a dia, que com o tempo as pessoas vão deixando de poder fazer o que fazem, mas elas nos cuidavam com seu significado, que as pessoas perdem a utilidade, não tem problema. Com o tempo elas deixam de ter as aptidões que tinham na juventude, mas fica o significado. Eu tenho aqui, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou cercado de pessoas que querem o meu bem. É Deus cuidando de mim. Quem aqui só anda com amigo? Eu também. Não há nada mais poderoso do que a proteção, poderosa do que a proteção de um amigo. Segura na mão dele agora. É assim que Deus segura a sua mão. É assim que Ele lhe faz voltar ao caminho. É assim que Deus te sustenta. É na mão de um amigo, o maior tesouro. Deus cuida de mim através de você, que eu tenho certeza que você reza por mim, você quer o meu bem. É isso, o cristianismo é isso. Aquela declaração de Atos, vede como se amam, tem que ser o nosso testemunho. Se vocês pudessem saber a alegria que é gerada entre nós aqui, até mesmo quando nós estamos exaustos nas estradas. Sabe por quê? O que nos traz aqui
é o desejo enorme de fazer bem ao seu coração. Vamos fazer o seguinte: nós não vamos pedir nada a Deus hoje. Hoje nós só vamos entregar. O que foi bom, entrega. O que foi ruim, o que você está precisando, e às vezes você não sabe. Você só sabe o que você quer. Então a gente entrega o que a gente quer, mas sobretudo o que a gente precisa. Que Deus nos dê aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Porque às vezes aquilo que a gente quer não coincide com o que a gente precisa. Então hoje a noite é de entrega. A gente abre o nosso coração e entrega tudo ao Senhor. Nós entregamos a nossa casa, a nossa vida, as nossas tristezas, as nossas alegrias, estes 2 anos tão difíceis que nós vivemos. Entregamos 2020, 2021, o que perdemos, o que ganhamos, o que aprendemos, o que desaprendemos, o que ficamos melhor, o que ficamos pior, entregamos. Mas não vá pegar de volta. Combinado? Quem aqui vai entregar? Quem vai pegar de volta? Aí, é para entregar. Então eleve os seus braços comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu entrego em suas mãos meu coração, as minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas batalhas, a minha saúde, a minha família, o meu trabalho. 2020, 2021 estão em suas mãos, Senhor. Consagre-os em mim, para que eles sejam fonte de aprendizado. E hoje, Senhor, eu entrego a minha vida e o meu futuro, porque o meu presente, este que eu estou vivendo agora, ele já é pleno da sua presença. Ele já é pleno da sua presença. Tudo é toda honra e toda glória. Tudo é do Pai. Bem mais sorte é o meu Senhor. Então agora sim, com as mãos com tudo isso que nós já queremos entregar, o Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós, sobre o nosso Brasil, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ser de si. Somente depois ser dos outros. Quem se dá sem se ter, quem se oferece sem se possuir, inevitavelmente viverá buscando-se nos outros. Ter-se. Depois disso tudo faz sentido. Porque descobrimos que ninguém nos deve absolutamente nada. Eu creio que esse seja o exercício diário que nós começamos desde o momento em que nós tomamos consciência do grande papel que nós precisamos exercer no mundo. O maior desafio, ser você mesmo. E ser você mesmo consiste em conquistar-se, conhecer-se cada vez mais. Saber como funcionam os seus mecanismos, como funcionam as suas regras,
conhecer bem o seu estatuto, ser seu, tomar posse de tudo aquilo que lhe pertence, suas qualidades, seus defeitos, suas possibilidades, seus limites. E a partir disso, oferecer-se aos outros. Mas só pode se oferecer aquele que antes. Esse é o dever de casa de todo dia, ter-se. Ser cada vez mais proprietário de si mesmo. Não permitir que os outros venham manipular, modificar a sua pertença. Que a sua busca seja diária para ser de si mesmo, para que aquilo que você oferece aos outros tenha qualidade. É tão interessante você ver uma pessoa na posse de suas possibilidades, de seus limites, de toda a grandeza que consiste o ser humano. É tão bonito você ver uma pessoa inteira. Ela se oferece e ela nem se preocupa se vai receber alguma coisa em troca, porque ela conhece o valor que existe em oferecer. Ela é dona de si. Ela sabe o que quer. Ela não vai ficar presa em picuinhas, em ofensas. Ela não vai ficar perdendo tempo com aquilo que não a edifica, porque ela é dona de si. Ela sabe o que quer. Ela sabe para onde vai. E ela pode dar muita contribuição ao mundo, porque quem se tem, quem se possui, certamente se oferece com muito mais qualidade àqueles que dela precisam. Por que sofro tanto por alguém que não corresponde ao meu amor? Sua resposta já está na sua pergunta. Você sofre tanto porque a pessoa não corresponde, né? É a coisa mais dura que existe. É um sofrimento terrível, não. A mais dura que existe, não, né? Tem tanta coisa pior que isso, não é? Dor de cotovelo todo mundo já teve um dia. Primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? No momento que você tem essas paixões loucas pelos outros, né? Geralmente são paixões impossíveis. O que alimenta este sentimento é justamente a impossibilidade. Quanto mais você acha que é difícil conquistar aquela pessoa, mais seduzida você se sente por ela. Cuidado com isso. Isso não é amor. Isso é vontade de ganhar. Não é vontade de amar. E muitas vezes nós somos muito injustos com a gente e com o outro. É igual roupa na vitrine. Você já viu que a roupa na vitrine é sempre bonita e na hora que você veste você não é daquele jeito que era? Porque o manequim é perfeito, né? Não tem nenhuma gordurinha localizada nele, está tudo em ordem. Então aquilo é para iludir a pessoa que passa na porta e ela pensa, nossa, quando eu vestir aquela roupa eu vou ficar igual esse manequim. E é mentira, não vai ficar. O amor, esse amor impossível, ele é semelhante à roupa na vitrine. Ele sobrevive de você muito imaginar. Quanto mais você imagina que vai ser lindo você estar com aquela pessoa, quanto mais você idealiza o processo de estar com aquela pessoa, maior será o seu sofrimento. Tanto é que esse tipo de realidade, ela é alimentada justamente para fazer, é uma forma quase que um processo inconsciente. O maior de todos os desejos é você ser desejado. Então, quando você encontra alguém que parece corresponder ao seu desejo, você quer que ele te deseje também. Porque isso é um jeito que você tem de continuar vivo. Mas essa paixão, ela acaba justamente no momento que você alcança. Então, muito cuidado, porque essas idealizações é que geram muito sofrimento. O amor, quando é amor de verdade, você tem uma facilidade de libertar o outro. Olha, não é para mim. Por mais que eu goste de você, por mais que eu lhe queira bem, e eu sinto que você não corresponde, então eu deixo embora. Agora, se é fixação, você vai ter muita dificuldade de deixar o outro ir embora da sua vida, ou então você vai passar a sua vida inteira imaginando ter aquela pessoa. Então, por que você sofre tanto quando você não é correspondido a este amor? É porque talvez ele não seja amor, seja apenas uma projeção, uma idealização que você fez daquela pessoa. É aquela velha história. Eu sei quem eu sou, os outros me imaginam.
Você sabe quem você é, os outros lhe imaginam. E assim como os outros imaginam a gente também imagina os outros. E muitas vezes nós nos apaixonamos não por aquilo que o outro é, mas é por aquilo que nós imaginamos que o outro fosse. E aí está o grande perigo e a fonte de todo sofrimento. Gente, é interessante isso. Mas quanto menos clareza nós temos das coisas, maior é o sofrimento que ele nos causa, que essas coisas nos causam. Pode observar, a gente enfrenta muito aqui no programa, né? Mães que ligam: padre, perdi o meu filho, meu sofrimento é muito grande. Sabe por que é tão grande? É porque, na verdade, num primeiro momento, a pessoa não sabe identificar o que a faz sofrer. É um aglomerado de razões. É a perda do filho, é a perda da família, porque quando um filho vai embora, parece que um pedaço da família foi também. É a perda de uma série de significados que aquela pessoa construiu ali dentro da casa. É a perda da materialidade da pessoa. É a perda da presença física. É a perda do cheiro, é a perda do abraço. É uma série de coisas. E quanto menos a gente sabe o que a gente perdeu, mais a gente sofre. É impressionante isso. Porque o sofrimento, ele é diminuído à medida em que a gente consegue racionalizar. É aquela velha história. Eu perdi o meu relógio. Então aquilo me causa um sofrimento muito grande. E esse sofrimento geralmente me conduz para uma irreflexão. Eu não consigo refletir sobre aquilo. Quando eu consigo racionalizar, gente, relógios vão e vêm. Não é o único relógio do mundo. Eu não sou a única pessoa que perdeu um relógio. Você começa a trazer argumentos que estão diretamente ligados à sua inteligência, e daqui a pouco você coloca aquele relógio no lugar certo dentro de você. Perdi, mas não vou perder muito mais do que já perdi. E às vezes na nossa vida a gente sofre demais, é porque a gente não consegue racionalizar. Eu sempre digo assim: se você está muito apaixonado por uma pessoa, é porque ela está se parecendo perfeita a você. Começa a olhar os defeitos para você ver. Presta um pouquinho mais de atenção nos defeitos, para você se desiludir um pouco, para ver se sobrevive, então, pelo menos alguma coisa mais fácil de você lidar. Porque essa paixão avassaladora, ela coloca as pessoas quase que num estado de burrice mesmo. Elas não conseguem ver defeito, não conseguem ver nada. É tudo tão perfeito, é tão lindo, maravilhoso, que ela é capaz de largar a família dela e ir embora para viver com outro. É claro que quando chega a realidade, e tem gente que faz isso mesmo, quando cai na realidade, muitas vezes vem um sofrimento terrível. Por quê? A realidade não condiz com aquilo que você havia sonhado. Por que sofro tanto por alguém que não corresponde ao meu amor? A sua resposta já está na sua pergunta. Você sofre tanto porque a pessoa não corresponde, né? É a coisa mais dura que existe. É um sofrimento terrível, não. A mais dura que existe, não, né? Tem tanta coisa pior que isso, né? Dor de cotovelo todo mundo já teve um dia. Primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? No momento que você tem essas paixões loucas pelos outros, né? Geralmente são paixões impossíveis. O que alimenta este sentimento é justamente a impossibilidade. Quanto mais você acha que é difícil conquistar aquela pessoa, mais seduzida você se sente por ela. Cuidado com isso. Isso não é amor. Isso é vontade de ganhar. Não é vontade de amar. E muitas vezes nós somos muito injustos com a gente e com o outro. É igual roupa na vitrine. Você já viu que a roupa na vitrine é sempre bonita e na hora que você veste você não é daquele jeito que era? O manequim é perfeito, né? Não tem nenhuma gordurinha localizada nele, está tudo em ordem. Então aquilo é para iludir a pessoa que passa na porta e ela pensa: nossa, quando eu vestir aquela roupa eu vou ficar igual esse manequim. E é mentira, não vai ficar. O amor, esse amor impossível, ele é semelhante à roupa na vitrine. Ele sobrevive de você muito imaginar. Quanto mais você imagina que vai ser lindo você estar com aquela pessoa, quanto mais você idealiza o processo de estar com aquela pessoa, maior será o seu sofrimento. Tanto é que esse tipo de realidade, ela é alimentada justamente para fazer, é uma forma quase que um processo inconsciente. O maior de todos os desejos é você ser desejado. Então, quando você encontra alguém que parece corresponder ao seu desejo, você quer que ele te deseje também. Porque isso é um jeito que você tem de continuar vivo. Mas essa paixão, ela acaba justamente no momento que você alcança. Então, muito cuidado.
Porque essas idealizações é que geram muito sofrimento. O amor, quando é amor de verdade, você tem uma facilidade de libertar o outro. Olha, não é para mim. Por mais que eu goste de você, por mais que eu lhe queira bem, e eu sinto que você não corresponde, então eu deixo embora. Agora, se é fixação, você vai ter muita dificuldade de deixar o outro ir embora da sua vida, ou então você vai passar a sua vida inteira imaginando ter aquela pessoa. Então, por que você sofre tanto quando você não é correspondido a este amor? É porque talvez ele não seja amor, seja apenas uma projeção, uma idealização que você fez daquela pessoa. É aquela velha história. Eu sei quem eu sou, os outros me imaginam. Você sabe quem você é, os outros lhe imaginam. E assim como os outros imaginam a gente também imagina os outros. E muitas vezes nós nos apaixonamos não por aquilo que o outro é, mas é por aquilo que nós imaginamos que o outro fosse. E aí está o grande perigo e a fonte de todo sofrimento. Gente, é interessante isso, mas quanto menos clareza nós temos das coisas, maior é o sofrimento que ele nos causa, que essas coisas nos causam. Pode observar, a gente enfrenta muito aqui no programa, né? Mães que ligam: padre, perdi o meu filho, meu sofrimento é muito grande. Sabe por que é tão grande? É porque, na verdade, num primeiro momento, a pessoa não sabe identificar o que a faz sofrer. É um aglomerado de razões. É a perda do filho, é a perda da família, porque quando um filho vai embora, parece que um pedaço da família foi também. É a perda de uma série de significados que aquela pessoa construiu ali dentro da casa. É a perda da materialidade da pessoa. É a perda da presença física. É a perda do cheiro, é a perda do abraço. É uma série de coisas. E quanto menos a gente sabe o que a gente perdeu, mais a gente sofre. É impressionante isso. Porque o sofrimento, ele é diminuído à medida em que a gente consegue racionalizar. É aquela velha história. Eu perdi o meu relógio. Então aquilo me causa um sofrimento muito grande. E esse sofrimento geralmente me conduz para uma irreflexão. Eu não consigo refletir sobre aquilo. Quando eu consigo racionalizar, gente, relógios vão e vêm, não é o único relógio do mundo, eu não sou a única pessoa que perdeu um relógio. Você começa a trazer argumentos que estão diretamente ligados à sua inteligência, e daqui a pouco você coloca aquele relógio no lugar certo dentro de você. Perdi, mas não vou perder muito mais do que já perdi. E às vezes na nossa vida a gente sofre demais, é porque a gente não consegue racionalizar. Eu sempre digo assim: se você está muito apaixonado por uma pessoa, é porque ela está se parecendo perfeita a você. Começa a olhar os defeitos para você ver. Presta um pouquinho mais de atenção nos defeitos, para você se desiludir um pouco, para ver se sobrevive, então, pelo menos alguma coisa mais fácil de você lidar. Porque essa paixão avassaladora, ela coloca as pessoas quase que no estado de burrice mesmo. Elas não conseguem ter defeito, não conseguem ter nada. É tudo tão perfeito, é tão lindo, maravilhoso, que ela é capaz de largar a família dela e ir embora para viver com outro. É claro que quando chega a realidade, e tem gente que faz isso mesmo, quando cai na realidade, muitas vezes vem um sofrimento terrível. Por quê? A realidade não condiz com aquilo que você havia sonhado. É interessante a gente identificar que o tempo todo nós estamos fazendo a experiência da semeadura. Hoje você semeou uma série de coisas em você. E você também foi semeado por outros. A palavra que você escuta, a imagem que você viu, tudo isso encontra repouso em nós. Essa palavra foi boa? Cultiva isso. Permita que essa palavra demore em você. Retome. Nossa, eu achei aquilo tão bonito que eu vou ler de novo. É assim, né? Eu faço isso muito com os livros que eu estou lendo. Tem coisas que me emocionam, que me comovem, e tem outras coisas que me incomodam. Tem uma palavra, uma parábola, que eu gosto muito. É quando Jesus conta a parábola do semeador. Ele diz, naquele dia, o Evangelho diz, né? Jesus saiu de casa, sentou-se à beira-mar. Uma grande multidão ajuntou-se em seu redor.
Por isso, ele entrou num barco e sentou-se ali, e enquanto a multidão ficava de pé na praia, ele falou muitas coisas em parábolas, dizendo: Semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas, e como não tinham raiz, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa, produziram fruto. Uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. As palavras, as ideias, elas têm o poder de entrar dentro do nosso coração e, se cultivadas, elas provocam frutos em nós. Mas às vezes a gente nem liga. É como Jesus está dizendo. Às vezes, quando eu não me ocupo daquilo que me incomodou, uma palavra caiu em mim, nossa, como isso me incomodou. Mas logo em seguida eu não fiz questão de cultivar. É como se eu permitisse que essa palavra ficasse no meio dos espinhos. Ou numa terra rasa. Se a gente cultiva essa palavra, nós estamos dando a ela o favorecimento de um terreno sólido, de um terreno fértil. Eu estou permitindo que essa palavra provoque um efeito em mim. A palavra que nos faz bem precisa ser cultivada. É igual ouvir uma música. Tem gente que ouve 300 vezes a mesma música. Por quê? Porque aquela música fez bem. Agora, às vezes, Deus nos fala coisas preciosas e a gente escuta de qualquer jeito. Deus nos fala através dos acontecimentos. Existem coisas que parecem num primeiro momento ser só ruim. Calma. Espera o acontecimento cair no seu coração. Permita que este acontecimento tenha o poder de ser pedagógico em você. Permita que este acontecimento entranhe no mais profundo do seu ser e gere uma nova atitude. É muito ruim quando a gente percebe que a vida que nós estamos vivendo não está favorecendo a nossa realização. É muito ruim quando você percebe que você não está cultivando o que realmente pode tornar uma pessoa melhor. Às vezes a gente fica lá, passa 2, 3 meses cultivando ódios, cultivando ressentimentos, quando na verdade nós deveríamos estar preparando o terreno para que o perdão aconteça. Às vezes nós ficamos lá, perdendo um tempo precioso da nossa vida, com fofocas, com realidades que não vão nos agregar em absolutamente nada, quando nós deveríamos estar buscando alguma coisa que seja favorável a nós. Tantas vezes Deus nos grita através de uma pregação. A nossa obrigação é escrever aquilo que Deus gritou para nós naquele momento da pregação. E ao longo dos dias, a gente voltar àquilo que Deus nos incomodou. Isso é você jogar a semente numa terra boa, que é onde tem cuidado. É onde tem o cultivo. Então, minha gente, sempre que Deus nos diz alguma coisa de bonito, sempre que Deus nos diz alguma coisa de bravo também, que a gente sabe que vai ter uma ressonância na nossa vida, cultive. Não seja superficial, não. Hoje o mundo é cada vez mais superficial, viu? A gente não tem nem tempo, muitas vezes, de prestar atenção no que Deus está dizendo, pelo tanto que nós somos fúteis. A gente precisa levar muito a sério o que nos incomoda. Porque Deus nos fala através do que nos incomoda. Se existe uma situação que está te incomodando, preste atenção nela. Não no sentido de ficar se incomodando e reclamando. Não. Preste atenção no que está incomodando, jogue essa palavra no terreno fértil da reflexão e permita que essa reflexão lhe ajude a tomar um novo posicionamento. É assim que a gente muda a vida, gente. Quando a gente dá o terreno favorável para o crescimento daquilo que Deus fala em nós. Então eu pego aquela palavra que me fez bem e eu vou permitir. É como se fosse ruminar, né? O gado,
ele mastiga um pouco de grama e ele fica ruminando. O que é ruminar? É extrair, aquele alimento vai e volta, vai e volta. Por isso que o gado está sempre mexendo a boca, ele está ruminando. Ele está extraindo ao máximo os nutrientes do alimento. Isso é o que Jesus estava dizendo quando nós semeamos uma palavra boa. E é por isso que a minha consciência cristã me leva a pensar nessa parábola aqui como uma oportunidade que eu tenho de fazer sempre uma leitura da minha vida. Hoje, Deus está me falando isso. Então eu faço essa leitura. E eu não quero que isso que Deus está me dizendo me prive de ter o meu comportamento transformado. Então, eu vou tomar mais consciência do meu lixo afetivo. Eu não vou permitir que esse lixo afetivo venha adoecer quem está do meu lado. Porque um doente emocional adoece outros. Basta a gente permitir. E é por isso que eu sempre digo que eu não tenho o direito de julgar sobre o outro os meus lixos. Não tenho. O outro não merece o meu lixo afetivo. O outro não merece aquilo que é de pior em mim. Todos nós temos o nosso lixo afetivo. Eu tenho o meu lixo, você tem o seu lixo. Agora, se eu abro a tampa desse lixo, minha amiga, eu provoco um estrago muito grande onde eu estou. O que é o nosso lixo afetivo? Tudo aquilo que fizeram com a gente de errado ao longo da nossa vida são os nossos traumas, são as nossas rejeições, são as nossas carências. Tudo isso vai ficando alojado dentro de nós e que se a gente não administra com responsabilidade cristã, isso se torna tóxico para nós e para quem se aproxima de nós. Por isso que nós não podemos admitir um cristianismo sem reflexão, sem crítica, sem autocrítica. O cristão que não se critica, que não passa no crivo diário do Evangelho, hoje eu fui cristão no meu jeito de ser, hoje eu fui cristão no meu jeito de pensar, fui cristão na maneira como eu tratei aquela pessoa. Deus me visita através das pessoas. De repente uma pessoa me fala uma coisa, aquilo tem tanta ressonância na minha vida que eu resolvi escrever. Eu resolvi guardar. E aquela palavra produziu um aprendizado que modificou a minha vida. Então de repente alguém me escreveu alguma coisa lá no Twitter, uma frasezinha que me diz, aquela frase me toca, eu tomo posse daquilo e vou nutrindo, vou jogando adubo naquela palavra e ela vai florescendo dentro de mim um novo jeito de ser. É assim que a gente é transformado. E é por isso que esse evangelho da semeadura, a parábola do semeador, tem muito a ver, mas está intimamente ligada à qualidade da nossa vida. Porque eu posso ter uma vida melhor à medida em que eu reflito mais a vida que eu vivo. Uma vida é mais qualificada à medida em que nós refletimos o que vivemos. Como é que eu vou viver a dinâmica dessa palavra que me semeia para me fazer bem, se eu não tiver disposição de cultivá-la? Essa semente vai ficar caída num terreno infértil. Com a vida que a gente leva, com essa correria que a gente leva, nós não temos tempo muitas vezes de ler um livro. A gente não abre na nossa vida o espaço para uma leitura que a gente sabe que vai nos edificar. Como é que nós estamos buscando o que realmente, como é que nós estamos cuidando do que realmente pode semear a nossa vida de coisas boas? Como é que nós estamos articulando as realidades que poderão favorecer o nosso crescimento? A gente estava conversando isso ontem com algumas amigas que estão vivendo também um processo de busca espiritual e a gente falava de como é difícil a gente solicitar, até no encontro religioso, a quietude das pessoas. Dá um intervalo de uma palestra, todo mundo corre com o celular. Lembro, na própria peregrinação, eu falei isso muito com o pessoal que foi comigo para a Polônia. Foi cuidado para o celular não tirar a nossa alegria. Alegria não, desculpe, eu falei o termo errado. A nossa profundidade. Cuidado para o celular não nos impedir de realmente ver os lugares santos. Mas nós precisamos permitir que a Terra Santa
peregrine em nós. Isso é, ela nunca mais vai terminar dentro de nós. Ela nunca mais vai terminar, ela nunca vai ser esgotada os efeitos dela em nós. É a oportunidade que eu tenho de puxar esse cordãozinho, sabe? De tudo aquilo que na minha vida precisa ser semeado. Porque é impressionante, minha gente, como o nosso jeito de viver não tem permitido a gente demorar nas realidades que realmente podem nos edificar. Então, eu escuto um conselho, uma pessoa que me ama chega, me diz uma palavra, eu não dou nem tempo daquela palavra no meu coração, eu já estou abrindo meu Facebook para ver quem mandou mensagem para mim, ou eu estou abrindo o meu WhatsApp para ver quem acabou de falar. Aí eu estou lá dentro do Santo Sepulcro, eu só tenho 30 segundos para ficar lá dentro. Eu vou desperdiçar tirando uma foto. Não posso fazer isso. Eu tenho 30 segundos para estar no lugar onde a tradição diz que Cristo ressuscitou. Isso não merece registro fotográfico, isso merece registro espiritual. A gente precisa começar a mudar o conceito de importante para nós. Nós falamos demais, nós escrevemos demais, e a gente rumina de menos. Nós somos muito rápidos em escrever, somos muito rápidos em dizer. Estamos tão devagar para ouvir. Nós precisamos mudar muita coisa dentro de nós. Nós precisamos ter coragem de fechar portas que estão nos superficializando, que estão nos deixando fúteis, que estão nos deixando chatos, desagradáveis. Para nós mesmos. Vamos fazer esse compromisso com Deus. Vamos aprender alguma coisa. Vamos fazer um curso esse ano. Vamos nos comprometer a superar um pouco a nossa mediocridade. Vamos ousar romper todas as estruturas que estão nos escravizando, que estão nos mantendo na mesmice. Ouse investigar dentro de você quais são as realidades que precisam ser cultivadas da mesma maneira como o semeador cultiva, colocando num terreno fértil a semente que precisa nascer. Olhe para você, descubra o que em você hoje precisa ser cultivado de verdade, para que você possa ter a satisfação de saber que você está no caminho certo. Que a vida pode até ser difícil, minha gente, mas se a gente tem a sensação de que está no caminho certo, o que está sendo difícil, o que está sendo penoso hoje, é interpretado de outro jeito.